Nesse vídeo eu quero mostrar para você como estudar matemática do jeito certo, por meio dos principais artigos científicos disponíveis até hoje que falam sobre esse assunto. Depois desse vídeo você vai ser capaz de passar em qualquer prova, concurso, exame, qualquer coisa que caia matemática e que você queira passar. Então já vamos para a primeira técnica. A primeira técnica é a técnica intercalada. Ela foi desenvolvida por esse cara, o Roher, e ele fez o seguinte teste. Ele pegou 126 alunos e ele dividiu eles em dois grupos, o grupo A e o grupo B. Para o grupo A, ele dava uma aula de um tema X, por exemplo, sobre área do triângulo, e aí ele adicionava depois, no fim dessa aula, uma lista de exercícios desse mesmo tema X. Aí a próxima aula dele era, por exemplo, sobre área do quadrado, e ele adicionava uma lista de exercícios sobre área do quadrado. E ele fazia esse sistema de aula dada, exercícios da mesma aula dada, exercícios da mesma aula, e no fim ele aplica uma prova sobre o conjunto de temas que teriam aqui das aulas que ele deu. Para o grupo B, ele fez o seguinte, ele dava a aula do tema X, por exemplo, área do triângulo, e junto com essa aula, ele dava uma lista de exercícios sobre vários temas que seriam os temas discorridos ao longo do semestre dele. Então seria, por exemplo, área do triângulo, área do quadrado, área do cubo, enfim, ele vai fazendo esse somatório dentro da lista, e essas listas dele têm vários exercícios intercalados, você nunca sabe qual é o próximo exercício. Então ele dava uma aula, essa lista de exercícios. Aí ele dava a segunda aula sobre o outro tema e uma lista de exercícios com eles intercalados, e aí ele variava essa ordem, por exemplo, Y, X, Z, etc. E no fim, ele aplicou a mesma prova para esse grupo aqui. A conclusão que ele teve é que o grupo B teve um desempenho muito grande já no curto prazo em relação ao grupo A. Então, nas primeiras semanas que ele aplicou essa prova, o grupo B já se destacou em relação ao grupo A, mas no longo prazo, que seria uma prova que ele aplicou depois de 3 meses, esse grupo B se destacou muito mais ainda do que ele tinha. Então ele tinha uma diferença pequena do grupo A com uma semana, e com 3 meses ele acabou tendo uma diferença gigantesca de notas em relação ao grupo A. A próxima prática que a gente vai ver aqui então, para adicionar, é a nossa prática espaçada. A prática espaçada é o seguinte, existe um estudo que fizeram comparando um grupo que fez várias questões num bloco único. Então ele já fez aqui nesse bloco questões de área do triângulo, questões de área do quadrado, questões de área do cubo, enfim, de todos os temas de uma vez só, comparado com quem fez, por exemplo, uma questão de área do quadrado aqui, aí depois outra questão aqui, depois outra questão aqui, e ele vai espaçando isso. Ao invés de ele fazer todas as questões já de uma vez desse mesmo tema, ele espaça essas questões ao longo do tempo. E aí ele vai fazendo essas revisões de questões comparativas. A conclusão que a gente teve desse estudo é que esse grupo B aqui, que teve as questões não feitas de uma vez só, mas sim feitas ao longo do tempo, teve um resultado muito maior do que o grupo A. Então quer dizer que essa prática espaçada de você não fazer todas as questões de um mesmo tema de uma vez só, mas fazer essas questões espaçando elas ao longo do tempo, gera uma maior retenção de conhecimento no longo prazo em relação a esse grupo que faz todas as questões de uma vez só. A próxima técnica que a gente vai ver é a técnica prospectada. Ela foi desenvolvida aqui por esse cara que testou ela, o Brook, e ele fez a seguinte comparação. Ele pegou um grupo A, em que as pessoas assistem à resolução de uma questão de matemática. Então, por exemplo, o professor fez uma questão difícil na lousa e ele corrigiu essa questão, fez toda a resolução dela, e as pessoas só assistiram ele fazer a resolução. E ele comparou com o grupo B das pessoas que forçam a próxima etapa da questão enquanto o professor está corrigindo. Então, se o professor começou, ele leu o enunciado, e a pessoa, ela logo imediatamente depois ele leu o enunciado, se força a tentar descobrir qual que é a primeira etapa de resolver o exercício. Aí o professor faz essa primeira etapa. Ele se força a tentar descobrir qual que é a próxima etapa. Faz isso durante todas as etapas até a conclusão da questão. Essas pessoas aqui tiveram um resultado muito maior do que as pessoas que estão no grupo A. Elas tiveram uma memória muito mais reforçada ao longo do tempo e conseguiram tirar uma nota muito mais alta nos testes aplicados depois por esse pesquisador, o Brook. A próxima técnica que a gente vai ver aqui, então, é a técnica recuperada. E aqui a gente pode fazer essa técnica recuperada de várias formas. Esse Ferguson estudou essa técnica da seguinte forma. Ele leu 46 artigos científicos que usavam essa técnica e fez um estudo que se chama meta-análise, que é um estudo dos estudos, basicamente. Então ele fez um estudo estudando esses 46 outros artigos científicos. E ele verificou
três tipos de recuperação de conhecimento. Aquele que você explica para si mesmo, aquele que você explica para os seus pares, então, se você está no ensino médio, você está na escola, você explica para os seus amigos da sala, e aquele em que você explica para uma pessoa fictícia. Por exemplo, você grava um vídeo para o YouTube explicando o que você aprendeu, ou você, por exemplo, explica para uma pessoa que não existe o que é esse assunto. Então a gente teria essas três formas de se explicar. A conclusão que ele teve é que esse tipo de estudo cria uma retenção muito alta no longo prazo. É um tipo de estudo que é muito bom, principalmente para matemática. E ele verificou o seguinte, que teria que tomar cuidado com a explicação para os pares. Porque se os pares só deixarem aquele que é o aluno mais forte falar, o aluno que é mais bem preparado falar, as pessoas que não estão tão bem preparadas não conseguem desenvolver essa técnica, e quando elas não desenvolvem essa técnica, elas passam a não estudar, então não se desenvolvem. Isso seria ruim para essas pessoas que não são tão boas se elas estão do lado de pares que são muito bons num determinado assunto e que não deixam elas falarem. O outro cara aqui que estudou essa mesma técnica é o Musney. O Musney, ele separou em dois grupos. Ele fez um grupo A, que as pessoas fizeram a técnica de recuperação, então elas fizeram qualquer um desses três tipos aqui, autoexplicação, explicação para pares ou explicação para o outro fictício, e ele comparou com esse grupo que não fez a recuperação. Então, um outro grupo que não fez isso. A conclusão que ele teve é que o grupo A teve um desempenho nas provas muito maior que o grupo B. Então, as pessoas que utilizam essa técnica se beneficiam no longo prazo para conseguir ter mais conhecimento em relação às pessoas que não utilizam dessa prática. E a conclusão menor que ele tirou desse estudo, que ele fez como um subestudo dessa mesma grande análise, é que as pessoas com menor conhecimento, ou seja, os alunos mais fracos, tiveram a maior evolução ao longo do caminho. Então, esses alunos mais fracos, principalmente, aqueles que são piores em matemática, porque eles têm essa dificuldade mais conceitual das coisas, são aqueles que mais se beneficiam dessa técnica de autoexplicação. Os alunos que já estão bem conceituados, eles não se beneficiam tanto, principalmente porque eles já têm a matéria consolidada e por isso eles se explicando não modificam tanto o desempenho deles no longo prazo do ponto de vista conceitual. Esses alunos mais fortes, eles precisariam fazer mais exercícios, coisas que desenvolvessem mais a criatividade deles do que puramente a parte técnica. E essa é uma técnica que melhora a sua parte conceitual da matéria. Então, para você que está no começo dos estudos, essa técnica recuperada é muito, mas muito, muito, muito forte, muito importante. A última técnica que a gente vai ver é a técnica da metacognição. Ela foi estudada por Cerceni e Prudente, fizeram um grande estudo de meta-análise em 2023, e a metacognição nada mais é do que a capacidade que você tem de conseguir planejar os seus estudos. Então, por exemplo, esse vídeo aqui que você acabou de ver. Você viu 4 técnicas muito poderosas que você pode aplicar e que são comprovadas cientificamente para você conseguir melhorar o seu estudo em matemática. Se você é uma pessoa que nunca faz essa análise do seu estudo e nunca tenta melhorar ele, você tem a tendência de ser muito pior do que a pessoa que faz isso regularmente. Então, que, por exemplo, que assistiu esse vídeo e que implementou uma das técnicas no seu cronograma. E essa pessoa que é regular é muito pior do que as pessoas que fazem isso muitas vezes. Olha que louco, então. Então, planejamento dos estudos por meio da metacognição, que é você planejar, você repensar as suas atitudes, você repensar o jeito que você estuda, ele pode ser enquadrado em 3 grupos. O grupo de pessoas que fazem isso muitas vezes, fazem isso regularmente, fazem isso nunca. E as pessoas que fazem isso muitas vezes têm uma nota muito maior do que as pessoas que fazem isso regularmente, que por sua vez têm uma nota muito maior do que as pessoas que nunca fazem isso. Então, logo, se você quer ser aprovado em algum concurso, se você quer ser aprovado em medicina, quer ser aprovado em qualquer prova que tenha, você tem que fazer essa análise do seu estudo. E eu espero que, se você seja uma pessoa inteligente, você use a metacognição para reassistir esse vídeo e conseguir aplicar isso melhor nos seus estudos.